Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 441. Colete 6 horas depois, Xian caminhava silenciosamente pelos corredores de uma mansão, segurando uma grossa pilha de livros. Fazia apenas 6 horas, mas uma grande parte do culto radiante já havia sido limpa. No entanto, a pessoa por trás de tudo isso apenas ficou sentada na mansão, nem mesmo dando um único passo para fora da porta. Isso fez Xian se sentir perdido. No passado, ele havia sido a estrela em ascensão do Vale dos Sapos com Chifres, um gênio que todos esperavam muito. E foi só hoje que ele entendeu que tipo de existência era um verdadeiro especialista. Um único movimento, um único olhar, uma única palavra, um único comando, faria com que vários milhares de pessoas perdessem suas vidas. Várias dezenas de milhares de pessoas se tornassem silenciosas como uma cigarra no inverno, e várias centenas de milhares de pessoas tenham suas vidas mudadas completamente. Enquanto esses pensamentos percorriam a mente de Xian, ele já havia chegado à porta e perguntado: Senhor, você está? Entre. No momento em que Xian entrou, ele viu Fan Xingjian deitado, no ar, com um livro grosso flutuando e subindo e descendo diante de seus olhos. Fan Xingjian estava usando a percepção do céu para escanear o conteúdo do livro. Era sobre as formas de condensar várias sementes especiais. Para atingir a perfeição nas sementes especiais, era preciso condensar todas as 1440 especialidades internas. No entanto, havia muitas especialidades. Além da realeza do Império ter coletado todos os meios de condensar as diferentes sementes especiais, as outras academias e seitas não tinham meios de condensar todas as 1440 sementes especiais. Foi o mesmo para a academia regional em que Fan Xingjian também estava. A academia regional só tinha a coleção de métodos para condensar mais de 500 sementes especiais. Portanto, se Fan Xingjian desejasse condensar completamente todas as sementes especiais, ele precisaria procurar os outros métodos em outro lugar. 5 níveis de perfeição incluíam ter a resistência do corpo atingindo o nível 29, condensando sementes especiais, liberando a proeza de partículas físicas, formando órgãos de éter e sendo capaz de regenerar o cérebro. Atualmente, Fan Xingjian alcançou a perfeição de atingir a resistência de seu corpo. Deixado com os 4 níveis restantes de perfeição, ele decidiu primeiro trabalhar na condensação das sementes especiais. Afinal, atingir 1,08 bilhão de partículas físicas era algo que ninguém havia conseguido nas últimas centenas de anos. Fan Xingjian definiu isso como a menor de suas prioridades. Regenerar o cérebro era algo que dizia respeito à sua vida e morte. Qualquer erro pode fazê-lo perder a vida. Fan Xingjian colocou isso como a penúltima de suas prioridades. A criação de órgãos etéricos exigia que ele mudasse a estrutura das partículas físicas, mudando as várias centenas de milhões de partículas uma a uma. Exigia uma quantidade ilimitada de trabalho árduo e era algo que Fan Xingjian planejava concluir depois disso. Portanto, Fan Xingjian estabeleceu seu objetivo para o segundo nível de perfeição na condensação de 1440 sementes especiais, para liberar completamente o potencial de seu corpo físico. Se ele conseguisse isso, ele não teria nenhuma fraqueza com exceção de seu cérebro. Seu corpo físico seria quase indestrutível, tendo a capacidade de virar o mundo. Ele então teria alcançado o segundo nível de perfeição. Depois de ler a coleção de métodos para condensar sementes especiais que o culto radiante tinha e compará-la com a coleção na academia, Fan Xingjian havia aprendido várias dezenas de outros tipos de métodos para condensar sementes especiais. No entanto, para a maioria das sementes especiais, não bastava apenas conhecer os métodos de condensação. Fan Xingjian ainda teria que comprar vários materiais para acelerar a velocidade de condensação das sementes especiais. Caso contrário, depender de puro trabalho árduo para condensá-los seria muito lento. Fan Xingjian lançou um olhar para Xian, que havia entrado, e perguntou calmamente: Você trouxe todos eles? Xian assentiu.
Nossa coleção de meios para condensar os 150 tipos de sementes especiais está toda aqui. Fan Xingjian também acenou com a cabeça e disse: pegue o Palácio de Gelo, o Círculo da Lua Carmesim e as outras setas para enviar suas coleções para cá também. Uma hora depois, a grande sacerdotisa do Palácio de Gelo, Santa e Sacerdotisa, o Kaiser de Sangue, o irmão Marcial Ancião Xian e outros líderes de suas setas apareceram, trazendo com eles suas coleções de métodos para condensar sementes especiais antes de Fan Xingjian e respeitosamente apresentando-os a ele. Até o Blood Kaiser, que antes era o menos tolerante com Fan Xingjian, tinha os olhos cheios de respeito. Ele não se atreveu a mostrar nenhum sinal de descortesia em relação a Fan Xingjian. Foi porque as habilidades que Fan Xingjian exibia foram suficientes para ganhar seu respeito. Esse era o respeito devido ao poder e aos que estavam muito à frente no caminho dos cavaleiros. Fan Xingjian assentiu e começou a escanear os materiais com sua percepção celestial. Ao mesmo tempo, ele disse: de agora em diante, a Valeia Aliança será liderada em conjunto pela grande sacerdotisa do Palácio de Gelo e pelo Blood Kaiser. Lembre-se de se livrar de todos os culpados envolvidos com as operações de tráfico humano do culto radiante. Quanto ao resto, contanto que você não cometa atos de maldade, então não vou me incomodar com você. Todos concordaram com a cabeça. A grande sacerdotisa e o Blood Kaiser olharam para Fan Xingjian, seus rostos extremamente conflitantes. Eles sempre quiseram se tornar líderes da Valeia Aliança. Mas agora que foram empurrados para a posição por Fan Xingjian, não apenas não se sentiram felizes com isso, como também se sentiram extremamente em conflito. O Blood Kaiser não conseguiu se conter e finalmente perguntou: como podemos nos dirigir a você? Meu nome é Fan Xingjian. Se vocês encontrarem algum problema, podem me procurar na cidade de Greaster. Não muito depois de Fan Xingjian revelar sua identidade, várias expressões, incluindo choque, compreensão e ansiedade, apareceram no rosto de todos. Todos eles começaram a exclamar interiormente: então é ele. Quando ouvi falar dele no passado, pensei que ele era apenas um gênio de quem as pessoas de Greater City estavam se gabando. E pensar que ele acabou sendo ainda mais incrível do que dizem os boatos. Conhecer alguém pela reputação não pode ser comparado a conhecê-lo pessoalmente. Conhecê-lo pessoalmente nos mostrou que ele supera em muito sua reputação. O Blood Kaiser foi o primeiro a falar. Ele soltou um suspiro e disse: Xingjian, há muito tempo ouço falar de sua reputação, mas não levei isso a sério e pensei: o quão incrível um jovem de 17 anos poderia ser. Só hoje percebi o grande erro que cometi. A proeza de batalha de gênios como você está além da minha imaginação. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo também abaixou a cabeça e disse: Xingjian, com seus tatos e meios, claramente não há problema em você ser nosso líder. Sua disposição. Os outros também deixaram claro sua posição. Quando a santa e a sacerdotisa do Palácio de Gelo olharam para esta cena, então para o jovem frio, vendo que mesmo os mais velhos que eles respeitavam estavam rastejando a seus pés, eles apenas sentiram que tudo parecia inacreditável demais. No entanto, relembrar como o jovem havia exibido uma série de suas habilidades surpreendentes e aterrorizantes os fez sentir que era assim que deveria ser. Se alguém não se submetesse a uma pessoa com tamanho poder, estaria apenas cortejando a morte. Nesse momento, Tirante falou na consciência de Fan Xingjian: aquele velho vai escapar. Sentiu o sinal que Mark enviou. Mark era o pequeno lagarto que Fan Xingjian havia capturado anteriormente. Depois de se fundir com Tirante, que estava na forma de uma pulseira, ele foi libertado e deixado como um parasita no mestre do culto. Foi assim que Fan Xingjian deixou o mestre do culto livre para lidar com os malfeitores do culto radiante, ao mesmo tempo em que o impedia de escapar. Nas últimas horas, o mestre do culto parecia muito calmo, mas depois de ver que Fan Xingjian não havia saído da sala nenhuma única vez, ele claramente ainda esperava aproveitar a chance de escapar. Isso era muito normal. Como especialista de nível 27,
Não foi fácil para ele atingir seu nível atual de cultivo, poder e experiência. Tendo cultivado a este nível, ele já poderia ser considerado um animal raro. Enquanto ele estivesse vivo, haveria possibilidades ilimitadas. Como ele poderia aceitar a morte assim? Fan Xingjian esticou levemente seus 5 dedos e, com um aceno, uma espada longa de um dos mestres da seita pousou em suas mãos. Todos olharam para Fan Xingjian com espanto. Fan Xingjian olhou para a espada longa que estava segurando, sacudindo-a levemente e perguntou: para uma arma divina do Império de nível 9 ser capaz de tirar a vida de um segundo especialista em transição, vocês acham que vale a pena? No momento seguinte, o corpo de Fan Xingjian desapareceu com um flash. No entanto, alguns segundos depois, ele apareceu mais uma vez e a espada longa que ele segurava já havia sumido. Tudo bem, todos vocês podem voltar e lidar com os assuntos restantes. 2 horas depois, o Cult Master do Radiante Cult foi encontrado morto na rota de sua tentativa de fuga. Sua cabeça foi perfurada por uma espada longa e seu cérebro foi transformado em uma pasta. 2 horas e meia depois, o quarto em que Fan Xingjian estava foi encontrado vazio. Nenhum único vestígio dele havia sido deixado. Ninguém sabia como ele havia feito tudo isso, nem para onde ele havia ido em seguida. O escalão superior da Valley Alliance ficou apenas com a sensação crescente de que as habilidades de Fan Xingjian eram insondáveis e além de sua compreensão. De lá, Fan Xingjian voltou para a Terra Sagrada. Enquanto ele continuou a cultivar suas artes de espada e fundir suas técnicas de espada, ele simultaneamente se esforçou para condensar suas sementes de especialidade e alcançar o segundo nível de perfeição. Claro, havia também o pequeno lagarto conhecido como Mark. Não se sabe que tipo de persuasão e lavagem cerebral Tirante o fez passar. No momento, Mark estava cheio de admiração por Fan Xingjian. Foram as pessoas acima de mim que me incumbiram de lidar com os assuntos da Valley Alliance desta vez. O pequeno lagarto rastejou diante de Fan Xingjian e lamentavelmente disse: eles parecem querer unificar todas as suas influências externas. O que? Os globos oculares amarelos na pulseira giraram rapidamente quando o gênio do santuário Terrene, Tirante, perguntou surpreso: por quê? O plano não deveria ter começado tão cedo. O pequeno lagarto olhou para Fan Xingjian e Tirante, respondendo: eles disseram que o 7º ataque está chegando. É necessário iniciar os preparativos antes do pretendido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 442, 7º ataque. O 7º ataque. Fan Xingjian não sabia por quê, mas quando ouviu isso, sentiu um leve tremor em sua mente e um sentimento extremamente familiar surgiu. No entanto, não importa o quanto ele pensasse nisso, ele não conseguia se lembrar qual era o 7º ataque. Portanto, ele continuou a perguntar: o que diabos é o 7º ataque violento? O pequeno lagarto apenas balançou a cabeça lamentavelmente. Somente o escalão superior do santuário terreno saberia sobre isso. Não somos informados dessas coisas. Ao ouvir isso, Fan Xingjian olhou para Tirante, que estava na forma de uma pulseira, e disse: e você? Tirano permaneceu em silêncio. Simultaneamente, vários pensamentos continuaram a passar por sua mente. O potencial de Fan Xingjian é poderoso demais. Ele provavelmente alcançará o nível divino em mais 2 a 3 anos e então afirmará sua posição entre os outros especialistas em nível divino em 7 a 8 anos. No entanto, a coisa mais crucial ainda é sua imunidade à magia negra. Tal habilidade definitivamente não veio do nada. Isso é algum tipo de sinal? Vendo que Fan Xingjian estava incentivando e então havia aquela intenção de matar cada vez maior também. Tirante soltou um suspiro e disse: você conhece o livro de origem? Livro da origem? Fan Xingjian perguntou: o que é isso? Disse que o livro de origem é um livro que os pesquisadores da primeira geração de magia negra descobriram. Diz a lenda que ele contém os registros de toda a magia negra do nível 1 ao 10. Tirante gradualmente começou a compartilhar a história que conhecia.
O período de tempo em que a Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal existe não é algo que o Império possa comparar. Nossa pesquisa sobre a história do mundo também supera em muito a do Império. E o livro de origem é um dos que estão sendo pesquisados. É porque além de ter listado toda a magia negra do nível 1 ao 10, também documentou o futuro. O futuro? Fan Xingjian perguntou. É uma profecia? Uma profecia do futuro. Você pode pensar nisso como isso. Tirante disse, com base na documentação do livro de origem, o mundo em que estamos enfrentaria um total de 12 ataques no total. Cada ataque seria uma ameaça de vida ou morte para as criaturas vivas deste mundo. E ameaças semelhantes já apareceram 6 vezes neste mundo. Muitas das antigas ruínas que vocês encontraram são as civilizações que foram destruídas nos últimos ataques. Pelos registros do livro de origem, a 7ª vez só deveria começar 50 anos depois. O olho amarelo na pulseira olhou para o pequeno lagarto e continuou a perguntar. Eles disseram quando o 7º ataque vai começar? Eles não deram nenhuma informação concreta, mas com base no plano dos anciãos, tudo deve ser concluído em 3 anos. Um plano de 3 anos significaria a primeira possibilidade. Isso significa que o 7º ataque pode começar em 3 anos? Porque de repente se tornou tão cedo. 3 anos? Fan Xingjian ficou atordoado por um momento. De acordo com seus cálculos, sua vida útil não ficou com apenas 3 anos também? Houve alguma conexão com isso? Tirano soltou um suspiro. São mesmo 3 anos? Fan Xingjian, você deveria chamar algumas pessoas para investigar e verificar se o 7º ataque realmente acontecerá 3 anos depois. Como podemos verificar isso? Fan Xingjian perguntou depois de ouvir isso. Se o 7º ataque realmente vai começar 3 anos depois, então uma coisa certa é que, com quão bem informada a Igreja da Verdade Universal e os royalties do Império estão, eles definitivamente não ficarão sem reação. Você vai ser capaz de descobrir se você conseguir alguém para verificar se eles fizeram alguma alteração em seus arranjos habituais. Fan Xingjian não disse uma palavra, mas silenciosamente fez com que Zhou Xingwen viesse. Nos próximos dias, as artes da espada de Fan Xingjian continuaram a melhorar em um ritmo tremendo. Ele já havia aprendido os mais de 5.000 manuais de artes da espada da biblioteca e entrou em um estado insondável. Seu plano era começar a fundir todas as técnicas de Qilin em uma técnica depois de pegar todos os manuais de técnicas de Qilin em toda a biblioteca. Ele iria estabelecer completamente sua base nas artes da espada, criando apenas uma técnica de matar. As artes da espada de Fan Xingjian realmente melhoraram. No entanto, no nível 29 tendo atingido a perfeição na resistência de seu corpo, ele ainda estava muito longe de atingir as outras áreas de perfeição. Essas eram as áreas de sementes especiais, partículas físicas, órgãos etéricos e regeneração cerebral. Isso aconteceu especialmente quando ele escolheu as sementes especiais para serem a área de foco para sua segunda perfeição. Essa área ainda exigia que ele trabalhasse nela por muito tempo. Não era algo que não pudesse ser alcançado apenas com base no talento de alguém. Durante os próximos dias após seu retorno, ele fez o melhor uso de seu tempo para condensar especialidades enquanto filtrava os métodos de condensação das sementes especiais que obteve no Vale dos Sapos com Chifres. Xingjian, descobrimos a informação que você queria saber. É realmente estranho, disse Zhou Xingwen. Parece não haver nenhuma notícia do primeiro príncipe, e dizem que muitos especialistas de nível 29 das 8 grandes regiões desapareceram misteriosamente. Suspeitamos que todos eles possam ter assinado o mapa do inferno. Os militares também fizeram mobilizações de emergência. Mais de 10.000 cavaleiros foram despachados para as fronteiras e os exercícios de combate foram antecipados. As forças armadas estão mais uma vez começando a desenvolver as armas divinas do Império em grande escala. Muitas pessoas estão dizendo que vai ser uma guerra. Também não conseguimos entrar em contato com o segundo príncipe. Não sabemos o que aconteceu. Todo o Império era como o que Zhou Xingwen havia dito. A maioria das pessoas não sabia o que estava acontecendo,
Mas os cavaleiros da gerência intermediária e acima de tudo tinham a sensação de que sopravam ventos turbulentos. Eles sentiram uma tempestade iminente. Tirante soltou um suspiro interiormente. O sétimo ataque realmente vai começar em breve. Por quê? Porque de repente seria antecipado tão cedo. 3 anos é muito pouco. Não há tempo suficiente para nos prepararmos. Fan Xingjian não disse comentários. Ele apenas olhou para Zhou Xingwen e continuou perguntando: e a igreja? Não temos muitas pessoas no norte, mas muitos dos missionários localizados no Império parecem ter voltado para o norte. O plano de classificação das técnicas marciais também parece ter sido interrompido. É como se que eles não têm planos de continuar depois de fazer metade disso. Pensando nisso, o semblante de Zhou Xingwen de repente ficou sombrio. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Fan Xingjian fechou os olhos e começou a pensar. Então ele perguntou a Tirante: você sabe como será o sétimo ataque violento? Eu não sei. Antes que o ataque aconteça, ninguém sabe como será. Pode ser um poderoso bando de tropas de um mundo alternativo, ou pode ser um desastre natural que destrói tudo. Existem muitas outras possibilidades, mas são todos fenômenos que somos incapazes de compreender, resolver e estudar. A única coisa que podemos fazer é nos acostumar silenciosamente com isso. Tirante suspirou e disse: cada ataque destruirá a maioria das civilizações e até mesmo nossa associação de magos e a Igreja da Verdade Universal sofrerão grandes danos. Portanto, mesmo com as documentações que a Associação de Magos possui, ainda ficaremos com apenas pingos e pingos. É porque o número de pessoas que podem sobreviver a isso são muito poucos. Fan Xingjian permaneceu em silêncio. Com base em sua vida útil restante, ele pode nem estar vivo quando o sétimo ataque começar. Portanto, ele não estava realmente muito preocupado com isso. Na verdade, a razão pela qual ele conseguiu que as pessoas verificassem as informações relacionadas foi porque ele sentiu que o termo sétimo ataque soava muito familiar para ele. Quanto a Hildebrand, não o encontramos, mas encontramos vestígios de seu subordinado, Peter. Zhou Xingwen disse respeitosamente. Ouvindo as palavras de Zhou Xingwen, Fan Xingjian lentamente abriu os olhos e disse: Peter? Aquele cavaleiro conferido nível 25. Sim. Alguém o viu na reunião das seitas na Montanha das Sombras Negras. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 443. Tian nível 25. Fan Xingjian abaixou a cabeça e pensou consigo mesmo. É fácil para mim lidar com um cavaleiro conferido de nível 25. Mas para o nível 22 Zhou Xingwen e nível 21 Anderson. Mesmo com o primeiro nível das impressões místicas, seria difícil para eles superar o obstáculo de compensar tantos níveis para lidar com ele. Fan Xingjian perguntou, sobre o que é a reunião das seitas na Montanha das Sombras Negras. Zhou Xingwen respondeu, é apenas uma reunião organizada pelas principais facções da região do Grande Oeste. Outra razão é para que as principais facções estabeleçam sua autoridade e planejem a distribuição de interesses do próximo ano por meio de partidas de sparring. Depois de ouvir que as várias seitas estavam negociando tesouros celestiais e terrestres, os olhos de Fan Xingjian brilharam. Agora, ele tinha muito dinheiro e nenhum lugar para gastá-lo. Todas as coisas boas do mercado de Great Eastern City estavam basicamente em seu bolso. Não era uma má ideia ele ir dar uma olhada nas coisas boas que aquelas facções mantinham em seus esconderijos. Além disso, agora, ele iria condensar sementes especiais e buscar um novo nível de perfeição. Para isso, ele exigiria as informações que as várias facções principais tinham sobre os métodos de condensação de sementes especiais. Essas coisas eram todos os seus manuais secretos. A menos que meios extraordinários fossem empregados, ele obviamente seria incapaz de obtê-los. Então eu vou dar uma olhada. Xingjian, você está indo sozinho. É mais rápido para mim ir e voltar sozinho. Vai evitar muitos problemas. Meia hora depois, em uma pequena cidade nas regiões externas da Montanha das Sombras Negras, uma pequena pousada fervilhava de atividade. Devido à reunião desta seita,
Incontáveis cavaleiros selvagens da região do Grande Oeste vieram para a Montanha das Sombras Negras. Muitos cavaleiros selvagens segurando sabres e espadas podiam ser vistos em toda a cidade. Eles não só estavam trazendo grande renda para a pequena cidade, mas ao mesmo tempo o número de casos de derramamento de sangue que aconteceram em um único dia excedeu aqueles que aconteceram na cidade durante todo o ano passado. Com um estrondo, um homem de pescoço grosso quebrou a garrafa de vinho no chão e gritou: "Droga! As pessoas da Sociedade da Noite Eterna estão indo longe demais. Apenas a taxa de entrada para a reunião deste ano exige 10 moedas de ouro. Por quê? Eles não vão e roubam os outros para conseguir o dinheiro? Ei, fale mais baixo, fale mais baixo. Cuidado com os bisbilhoteiros ao redor. O que há para ter medo? Eles ousam fazer isso, mas não nos deixam dizer nada." Embora o homem de pescoço grosso estivesse dizendo isso, sua voz baixou inconscientemente. No canto da pousada, um jovem de túnica preta ria baixinho. O rosto escondido sob as vestes negras era extremamente bonito, especialmente seu par de olhos dourados. Ele também tinha uma marca na testa em forma de rubi, o que lhe dava uma sensação única de mistério. Ouvindo a risada do jovem, o homem de pescoço grosso virou a cabeça e olhou para ele, perguntando: "O que há de tão engraçado, garoto?" O jovem mais uma vez abriu um sorriso silencioso. O homem de pescoço grosso levantou-se abruptamente e caminhou até ele com mais de 10 subordinados que carregavam facões. Ele falou com um sorriso selvagem: "Garoto, deixe-me perguntar mais uma vez. O que é tão engraçado?" O jovem lançou-lhes um olhar frio e disse: "Vocês não têm o direito de falar assim comigo. Scrão." Dito isso, ele bateu com a palma da mão, produzindo uma força destrutiva. Ele atingiu os corpos dos 10 ou mais homens, fazendo-os cair para trás rapidamente enquanto vomitavam sangue. Os poucos homens tinham expressões de espanto e terror quando se viraram para sair. A estalagem inteira instantaneamente ficou em silêncio. Todos lançariam um olhar ocasional para aquele jovem de olhos dourados, seus meios mostrando como eles estavam se regozijando com o infortúnio de outra pessoa. Aquelas pessoas diante são do dente carmesim. O líder do Crimson Tot, Retiger, está na cidade. Esse cara é carne morta. O jovem de olhos dourados ainda parecia indiferente enquanto bebia seu vinho, à vontade. Ele olhou por toda a pousada para as pessoas que estavam olhando como se estivessem assistindo a um show. Seus olhos estavam cheios de desprezo, como se nada no mundo fosse importante o suficiente para ele se preocupar. O jovem de olhos dourados não se lembra mais do próprio nome. Foi porque desde o momento em que ele se juntou à seita, ele só tinha um nome: Tian-Yi. As palavras Tian-Yi representavam o mundo e da frase número 1 no mundo. A razão pela qual ele foi chamado por esse nome foi porque ele veio de uma seita interessante e, portanto, tornou-se uma pessoa interessante. A seita da qual Tian-Yi veio era conhecida como a seita preeminente, o que significa que eles eram preeminentes para os outros. A seita preeminente só foi passada para uma pessoa em cada geração. Havia apenas um mestre e um discípulo. Eles passaram a vida inteira cultivando apenas uma única técnica marcial, a Stawat Eidolon Conviction. Stawat Eidolon Conviction era um tipo de técnica Oaves, que era muito poderosa, mas muito fraca ao mesmo tempo. O incremento adicional aos atributos que ele trouxe poderia ser constantemente alterado. Para aprender a Stawat Eidolon Conviction, primeiro era preciso acreditar que ele era o número 1 do mundo, incomparável. Quanto mais forte fosse a crença de alguém nisso, mais forte seria a proeza da Stawat Eidolon Conviction, e maior incremento de atributos. Até mesmo a aptidão do cultivador, corpo físico e outros aspectos melhorariam. Foi um aumento geral na capacidade. A última vez que um cultivador alcançou um alto nível de realização na Stawat Eidolon Conviction foi há várias centenas de anos. Essa pessoa já causou grande estrago e derramamento de sangue no mundo, sendo quase inigualável. No entanto, para ele ter certeza que era o número 1 do mundo, ele não poderia falhar. Portanto, antes que o sucessor de cada geração atingisse o nível 29, eles não tinham permissão para deixar a montanha.
Na montanha, o discípulo primeiro teve que acreditar que seu mestre era o número um do mundo, inigualável. Então, o discípulo deveria continuar derrotando seu mestre através do processo de cultivo contínuo. Então, ele se tornaria a existência incomparável que ele acreditava ser. Era uma pena que esta Indolon Conviction fosse muito difícil de cultivar e, nos últimos 300 anos, ninguém conseguiu atingir o nível 29 para deixar a montanha. Portanto, só havia sido transmitido através das gerações, na montanha, até que o Tian desta geração tivesse surgido. No dia em que nasci, toda a montanha número 1 cantou meu nome, Tian Yi. O sol foi engolfado pela escuridão e uma chuva de sangue caiu dos céus. Todos os deuses tinham inveja do meu talento. No momento em que nasci, estava destinado a me tornar inigualável no mundo, a ser o número 1 do mundo. E agora, finalmente derrotei meu mestre e me tornei o maior especialista do mundo. É uma pena que não haja meios para alguém atingir o nível divino nas montanhas, e eu só poderia sair em busca disso. Assim como Tian estava intoxicado com seus próprios poderes, a entrada da pousada foi aberta com um estrondo e um homem ruivo veio correndo. Ele apontou para Tian e gritou: "Foi você quem levantou as mãos contra o povo de nosso dente carmesim?" Levantou minha mão. Tian lançou um olhar para o homem ruivo e disse: "Você chama um ato de sacudir a poeira como se eu tivesse levantado minhas mãos. Você." O tigre vermelho ficou furioso. Seu dente carmesim não era uma seita tradicional de artes marciais para começar, e era mais algo com características de meia tríade, meia seita. Especialmente porque ele próprio estava no auge da primeira transição e estava acostumado a ser arrogante e dominador. Como ele poderia suportar o desafio de outra pessoa? Portanto, ele planejava ensinar uma boa lição a este jovem gigolô desta vez. No entanto, antes mesmo de tomar qualquer ação, Tian já falou mais uma vez: "Então, isso conta como ter levantado minhas mãos também?" Enquanto falava, ele explodiu suavemente. Em meio a uma série de gritos aterrorizantes, as pessoas do Crimson Toe tiveram seus corpos dilacerados, seus ossos destruídos e seus órgãos transformados em cinzas. Até o equipamento que eles usavam foi desintegrado e se transformou em pedaços esmagados no chão. Essa era a técnica de matar que Tian havia criado, o sopro de Deus. Vendo que as pessoas do dente carmesim foram transformadas em pó com apenas um único golpe de Tian, as pessoas na pousada começaram a chorar incessantemente. Assassinato. Alguém assassinou pessoas. Inúmeros garçons e hóspedes saíram chorando e a pousada perdeu imediatamente 90% de seus clientes. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 444. Encontro por acaso alguns outros na pousada permaneceram onde estavam enquanto olhavam na direção de Tian com grande cautela. No entanto, Tian não demonstrou reação a isso. Além de si mesmo, na verdade não havia mais ninguém refletido em seus olhos. Desde que derrotou seu mestre, ele não deu mais atenção a mais ninguém neste mundo. Portanto, depois de ter derrotado o grupo do Dente Carmesim, ele continuou a ficar na pousada como se nada tivesse acontecido. Alguns minutos depois, o chefe da pousada não pôde deixar de ir até ele e dizer: "Jovem, você não vai embora. A reunião desta vez é organizada pela Eternal Nirvana Society. Eles não vão deixar você escapar quando você matou tantas pessoas aqui." "Oh, chefe, você não está com medo de mim?" Tian olhou para o chefe e perguntou: "O que há para ter medo? As pessoas do Dente Carmesim são todos um bando de brutos que cometeram incontáveis atos de assassinato e incêndio criminoso. Estou mais do que feliz em ver você se livrar deles." O chefe então olhou para Tian com uma expressão preocupada. "Mas é melhor você se apressar e sair. A Sociedade da Noite Eterna está sob o comando de um segundo especialista em transição. Você não será páreo para ele." Em relação às palavras que o chefe da pousada disse, Tian naturalmente não as levou a sério. Ele apenas perguntou curiosamente: "Chefe, você está muito familiarizado com essas seitas? Então você sabe quais são as seitas de primeira linha na região do Grande Oeste?"
Você está aqui para participar da reunião sem ao menos saber disso? O chefe da pousada soltou um suspiro impotente. As três maiores seitas na região do Grande Oeste são naturalmente a Sociedade da Noite Eterna, a Sociedade da Iluminação e os Asas Negras. Seus líderes são todos especialistas de segundo nível de transição 29. Cada um deles é um personagem formidável com influências fortemente enraizadas no Grande Região Oeste. Com apenas um simples bater de pés, eles poderiam fazer o chão tremer. Segundo nível de transição 29? A boca de Tian se contorceu e seu coração se encheu de desdém. Para ele, cultivadores de segunda transição não eram dignos de menção. Ele só tinha um objetivo para sair das montanhas desta vez, que era procurar um especialista em nível divino ou um meio que pudesse permitir que ele se esforçasse e alcançasse o nível divino. No entanto, era fato que as partículas físicas não emergiram das montanhas por muito tempo e suas teorias estavam muito desatualizadas. Eles meramente cultivaram com base em uma única convicção Stawat Eidolon. Tian era muito forte, especialmente quando estava sob o aprimoramento das Stawat Eidolon Conviction, que permitia que todos os seus 5 atributos principais ultrapassassem 300 pontos. Apesar disso, ele ainda tinha que alcançar uma única área de nível de perfeição, não na resistência de seu corpo, condensando especialidades, ganhando partículas físicas, transformando órgãos etéricos, nem na regeneração física. As proezas de batalha de Tian dependiam exclusivamente do poderoso aprimoramento das Stawat Eidolon Conviction. Em apenas 10 minutos depois, um homem vestido com túnicas pretas saiu, exalando uma aura escura como se estivesse envolto em uma camada de escuridão. Ele era a pessoa encarregada da Sociedade da Noite Eterna nesta cidade, o Cavaleiro Selvagem nível 25, Demônio da Noite. Depois de dar uma olhada ao redor da área, ele naturalmente notou Tian Yi, que claramente se destacou do resto. Nit Demon abriu um sorriso selvagem, revelando dentes brancos perolados. Aquele garoto vistoso ali, foi você quem matou as pessoas do dente carmesim? Embora eu também despreze esses rufiões, não posso fingir que não vi nada quando você está criando problemas em meu território. Com isso, Nit Demon atacou com um soco, e toda a pousada ficou escura como breu. Então, como se uma rajada de vento frio tivesse passado pela pousada, toda a pousada foi dividida em duas, e o local foi mais uma vez exposto à luz do sol. A pousada inteira foi dividida com um único soco, mas a transpiração fria cobriu o rosto de Nit Demon enquanto ele olhava fixamente para Tian Yi. O punho que lhe deu um soco antes estava sendo gentilmente agarrado por Tian Yi. Nit Demon lutou para sair do alcance de Tian Yi, mas o chão sob seus pés afundou como se fosse lama. Além disso, o sangue fluindo por seu corpo continuou a acelerar e aquecer, liberando fluxos de vapor branco. As auras de mais de 300 sementes especiais surgiram, mas Nit Demon ainda não conseguiu escapar das garras de Tian Yi. O rosto de Tian Yi, que estava cheio de sorrisos antes, agora estava frio quando ele falou: O que? O que você disse que eu era? Show. Shui. Um toque de vermelho corou lentamente suas bochechas e, no momento seguinte, seus olhos estavam cheios de fúria injetada. Morrer. Com Bron, Tian Yi atacou com um soco. Nit Demon foi incapaz de reagir, e ele só podia sentir a atmosfera tremer quando a escuridão surgiu. Seu nariz e órbitas afundaram a partir do ponto onde o punho de Tian Yi pousou em seu rosto. Então, no momento seguinte, Nit Demon perdeu completamente a consciência e caiu no chão. Muito fraco. Tian Yi balançou a cabeça com desprezo. Seus olhos, que estavam cheios de intenção de matar, agora se voltavam para o chefe. Você disse que esta reunião foi organizada pela Sociedade da Noite Eterna, certo? Diga-me onde está localizada a base deles. Um minuto depois, Tian já havia deixado a cidade, viajando pelas planícies em alta velocidade. No entanto, um som estrondoso de repente soou no ar e ele parou surpreso. Um trovão. No momento seguinte, um grande estrondo soou e um jovem já estava parado diante de Tian Yi. Era Fan Xingjian,
que havia saído correndo da grande cidade ocidental. Olhando para Tian Yi, Fan Xingjian perguntou: perdoe-me, gostaria de perguntar. Um lacaio da Sociedade da Noite Eterna? Tian Yi riu. Você chegou bem na hora. Eu vou te matar primeiro, então eu vou ter uma conversa com seu líder. Tian Yi soltou um berro alto: pegue isso. Soco de Deus. Com um estrondo, foi como se várias centenas de canhões fossem lançados ao mesmo tempo, e o chão sob os pés de Tian Yi explodiu abruptamente. Então ele apareceu logo antes de Fan Xingjian. O punho direito de Tian Yi era como o canhão principal de um navio de guerra, destruindo instantaneamente o ar ao redor enquanto se chocava contra a cabeça de Fan Xingjian com um poder capaz de explodir uma rua inteira. Então, com um estrondo alto, o punho aterrorizante foi gentilmente recebido por uma palma. Fan Xingjian franziu a testa e disse: você deve ter pego a pessoa errada. Eu só quero perguntar. Ah, você não é tão ruim como esperado de um especialista da Eternal Ninja Society. E pensar que você é capaz de receber um soco de mim. Tian Yi riu e recuou. Ele tocou a palma da mão, que estava vermelha e inchada, e falou com indiferença: mas eu usei apenas 10% do meu poder naquele soco anterior. Agora, venha provar 30% do meu poder. Golpe de Deus. Naquele instante, Tian Yi chutou mais de 100, ou até 1000 vezes. No entanto, todas as sombras de seus chutes foram espremidas e as correntes de ar continuaram a ser sobrepostas e comprimidas por mais de 1000 tipos de poderes. Eles então se transformaram em um fluxo de onda de choque branca, varrendo em direção a Fan Xingjian. Nesse momento, o ar parecia ter se transformado em algo substancial, transformando em pó tudo o que passava. Tian Yi olhou para esta cena com orgulho. Seu golpe de Deus poderia esmagar uma montanha inteira. Foi o ataque mais forte que ele teve. No entanto, no momento seguinte, seus olhos se arregalaram para Fan Xingjian espalhando a onda de choque com um tapa casual. Fan Xingjian disse impacientemente: você já teve o suficiente. Você entende a linguagem humana? Eu quero. Excelente, excelente, excelente. E pensar que você pode aguentar um ataque com 30% do meu poder. Diga-me seu nome. Você ganhou o direito de ter seu nome lembrado por mim. Estrondo. No momento em que Tian Yi terminou de falar, tudo diante dele pareceu escurecer quando Fan Xingjian deu um soco na nuca dele. Tian Yi foi esmagado de cabeça para baixo em direção ao solo, criando instantaneamente uma cratera com um raio de mais de 100 metros. Ele parecia ter sido nocauteado. Lunático. Fan Xingjian balançou a cabeça e estava prestes a sair. No entanto, ele então se virou repentinamente e olhou na direção da cratera. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.